Tá, pô. Eu tô muito indignado, como é que tá? Olha, eu tô muito indignado, deixa eu ver como é que tá. Oi, oi. Tá. Aí, a segunda rapaziada. Cada gente, mano. Tá com a qualidade melhor do que essa live, né? Eu já sou muito rápido, cara. Eu pelo celular. Porque pelo sitezinho que eu vou usar, pode estar melhor, gente. Tá todo mundo pedindo. E aí, vocês estão? Eu vou tentar fazer um negócio aqui, mano. Tô tentando bonitinho, peraí. Como é que tá? Salve, salve. Pera aí, eu vou abrir o negócio aqui. Eu vou fazer um jeito aqui, tá ligado? Vou fazer um jeito aqui. Mano, pega um chat aqui, mano. Chat. É, Guru, Laiano, Biacuran, é Biacuran. Essa café aqui é o Biacuran. Cabeça de nós. Tá bom, olha aqui, cabeça não, mano. É, vou apertar aí. Deixa eu ver o que acontece, eu apertar aqui. Ah, sério que vai falhar, né? Vocês estão ligados, né? Porque antes, né? A minha qualidade era horrível, mano. Nas lives. Agora vai doido. O site, você sabia que não tava, mas o bicho sempre tava, mano. Eu cheguei uma coisa aqui. Muito obrigado, real, galera. Eu pensei, mano. Mano, peraí. Toda esse dia você tem que o áudio, mano. Vai deixar os áudios abaixo. É o bicho bonitinho. Calma aí. Coloquei, deixa eu ver se tá abaixo. Não, que isso, como? Abaixo, peraí. Chorar, tá? É isso, mano. Peraí, vai configuração, peraí, áudio. Ok, microfone, ok. Teste, pode postar. Calma aí, rapaziada, esse aqui é o microfone, eu quero o áudio da cam. Ô, pô, tinha que conseguir, bora de novo. Cadê o cara da cam? Aqui tem o mic, aqui, acho que aqui. Áudio. Peraí, deixa eu levar, gente, eu tô... Pronto, agora vou de novo. Ah, lá tá bom, gente, acho que não tá bom. Tá ligado, tá uma palavra, eu vou tacar, vocês veem na tela. Só que o chat aqui, deixa eu escrever, linda. Muito bonito, gente, no canal. E o Johnny, é pra canal, hein? O Johnny, cara, muito bem, mano. Agora ela vai como é? Ela vai falar, não aqui, não. Mas aqui, não, mano. Vai oficial. Agora. Aí, gente, você vai humilde, mano. Cadê? Deixa eu ver só. O bagulho tá... O problema agora é o chat, tá ligado? Não o chat do celular, não. O chat do... Daquele que eu nos comentários, ó. Tá lembrado de mim, cara? Não sei se tá sendo claro. Guimê, eu lembro o seu nome, mano. Eu lembro o seu nome de algum canal, tá ligado? Não sei. Mas do YouTube. Gente, você quer ver o vídeo? Você calcula, não é, mano. Pode postar o nariz. Eu já acabei de rodar, vai dormindo. Eu falei fazer mais hoje. Ei, sou Iaco, muito obrigado, vai ser sempre. Mas ele tá, mano, lindo. RV, iguais. Nossa, gente, são muito engraçados, mano, salve. TGS mesmo, salve, lindo. Cuidado, de novo. Esse já não 5 vezes, não. Já olha os vídeos aí. Quem me veio, tu comentário, ler mais leite, aparece. Beleza, vou deixar um aqui. Deixa eu botando aqui, continua jogando. Deixa eu ver, tá baixo, tá? Ok, tá baixo. Ah, mas tá testando, cara. Entrei, ó. Peraí. Mano, tá aqui, deixa eu fazer porra nenhuma. Agora, isso que eu testar, mano. O YouTube, ok, tá compartilhando, mano. Que de like agora, nenhum otário. Eu queria colocar vocês de faculdade, tá vendo? Deixa eu falar uma ajudada, é na live, botou? Não comentário dele, viado. Se ele tiver na live, é mano. Ele pode ser o primeiro, calma. Não sei, iluminação. Eu não vi, eu não vi, cara. Deixa eu ver um site novo, tá ligado? Então eu não vi como é que tá. Eu vi como é que tá, eu tô mexendo no site novo, deixa eu mexer. Não, acabei de tirar um salve, aqui, ok. Caralho, mano. Eu tô levemente tiltado. Hoje tá fora. Pois é, mano. Manda salve, ó. Salve pra gameplay pra você que faz um tempo. Vou assistir algo com vocês. Ah, não vi vídeo com vocês mesmo, não. Vou ver. É isso que eu quero ver, é isso que eu tava querendo descobrir. Ver aqui. Eu não vi isso, mano. Tá legal. Vou mandar a gente pra casa. Sacana, eu não vi. O que vocês acham, mano? Não vi, porque chegou a Rachel. Assista que você vai saber que eu xinguei ela, mano. Tá brincando? Não, Sabrina, não é Rachel. Ok, vamos ver. Cabo de... Ok, tá ok. Pois é, mano. Você, o Ari, não, obrigado pelo resto, você não mandou com vocês, gente. Tô mexendo no net novo. Não, eu não... Tô ligado na mas eu vou deixar mais próximo, mano. Eu juro. Então, vamos lá. O senhor faz isso com as crianças nos experimentos. Das crianças com consideração, né? Agora, por favor, sobre a Vila da Folha. Pois não fez a estrutura da minha. Eu percebo os Ai, bom. Ah, lindo. Olha esse que todo mano. Você tá escutando porra era? Ele ficou no meio da live. Eu já dei você passa alguma coisa, salve. Você quer dizer? Você pulou com salve seu. Não, meu. Eu queria que você não me xingar, mano. Obrigadão, obrigadão. Pode escutar bem, pode escutar. Vai meu corpo. Cara, igual aí. Ah, no box, no game, ele comprei vindo, você é fora. Membro do canal. Obrigado, eu tenho uma boa garota de ataque. Sua ciência nisso, tá? Vamos seguir lá. A propaganda, a propaganda vai ver, mano. Código ou RF? Tem um dos dois, mano. Tudo em FPS. Eu tô lá com esse muito feio, mano. Caralho, eu sofri, cara. Mas mesmo? E boladão, mesmo nível mínimo. Bem-vindo, boladão. Oi, uma vez na canal também, gente. Eu não consigo ver os comentários porque, como eu disse, gente, eu tô no site novo, então eu tô testando ainda. Acho que tá chegando lá.
só tomando cu, pra caralho. Aquele jogo, o jogo só Mas o meu live, eu 4 na live, eu jogo 2, cara. Eu aprendi direitinho como funciona. Aí eu também lá com todo mundo tá, aí depois eu lá. Fica legal, todo mundo jogando. você vai passar a mão. Colica. Cheguei, Obrigado. eu vou tentar dificuldade assim, cara. As 5 mais melhor, viado. Eleição. Eleição na vida. Coloca você, gente. Algum dia. Tem coisa. Daí não sabe ali não. A carreira não, gente. Sabe ali não, sabe. Vou falar pra vocês. Cara, eu vou muito falar, não. Vendo muito essa vaca. Minha cura é quanto mês. Os caras não tem noção certo porque o banco subiu, tá ligado? Esse mês eu já $400, mas minha considera 200, mas acho que 100, né? Mês tem 100, 300, se for. Aí você tipo, já participação por aí. Posso mesmo tirar mais da minha velocidade. Pior. Peraí. Não, viu? Tá vendo? Tem YouTube? Peraí, só baixa a porra. Negócio do YouTube. Eita porra. Eu vou estar na minha, você vai, né? É o rap do L, mano. Tem milhares de rap do L por região aqui só. Calma. Porra. Deixa eu ver. Meu L, vem, meu novo, vem, cara. Tem um mano. E tá aqui, pô, cara, mas tem, mano. Aqui, não, cara, mano. Estou ouvindo, eu tô no real vídeo. Real vídeo, mano. Vídeo. Ah, meu Deus, mano. Não consigo olhar, mano. É muito lindo, tá ligado? A capa pra ela é de verdade, tá ligado? Mas é bonito, mano. Eu vou botar de pessoa de mano. Mano, assim, deixa, mano. É impossível, pra ele não fala no bagulho, tá ligado? Então, tipo, não vou achar, mano. Gabriel Machado. Cara, não sei conseguir todos os negócios, mano. Tanto vídeo nesse site, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu vou deixar, Jesus. Vai gravar foto aí, principalmente aqui, ó. Deixa aqui. Vai cá. Aí deixa eu falar, só no USB. Tudo que eu tô falando, sozinho, meu Deus, alguma coisa. Não, sozinho, meu Deus, alguma coisa. Rodrigo Smith, você vai do cara do Kakashi. Boa ideia, mano. Você na listinha, Rodrigo Smith. Não tô ligado jogar, mano. Mas já para trás, pensa tudo. E agora eu falei tudo nesse vídeo, gente. Eu falei tudo, tudo. Todas as perguntas sobre o canal, o que você acha desse vídeo? Cif, região rap meu viado. É Felipe, não fiz. Felipe, muito obrigado. Vou ver se tu reage aqui, entendeu? Vou ficar muito mais parado, mas tô aqui no rap. Eu vejo já, mas já, vou dar uma olhada. Muito obrigado, Jair. David, pra cacete. Eu ainda papo reto, já, papo reto, mano. Manda salve. Tá chegando tudo aí, eu vou fazer, mano. Vocês, do canal, né? É, vou demonstrar pra você. Agora hoje eu não posso fazer ré, mano. Não sei. Posso fazer rap, mano. Eu sou inspirado, tá? Eu sigo. Tá? Opa, já vai, mano. Do Rezo, ok? Aqui é Alexandre Bolguiar. Muito salve pra você, Alexandre Bolguiar. Ainda bem, beijo. Desculpa, eu tô fechando esse bagulho. Era pra ter mexido nas configurações antes de abrir, né? Mas não abri um bot, tudo bom, gente. Eu não sei qual que eu mano, não sei o que fazer, mas eu sou engraçado. Faz um rápido da colocação lá no calcinha, vai ter o caso, não sei. Cachorro, não. Cachorro, não. A gente vai ver esse vídeo, uma boa ideia também. Dá pra assim, mano, eu vou colocar essa placa. Eu coloco, mano. Não, aqui. Porra, ah, já coloca aqui, mano. Coloca aqui. Será que? Mais ou menos aqui. Vou colocar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui, ó. Obrigado, pai, câmera aqui, mano. É, aqui tem câmera, eu gostei. Tá pra a Cuba hoje tá bom, né? A ver o seu Jefferson, muito bom. Muito obrigado, RB Souza. Muito obrigado pelo canal, cara. Gostar do vídeo que eu faço, mano. Muito obrigado também. Vou aqui, rotação. Tá Maruia. Já o Camuzado tá aqui, o Gigaixinho tá aqui. Eu vou botar aqui na lista, mano, mas eu vou colocar na lista. Olha aqui. Cadê o cara com o meu gente? Eu não gosto de cantar minhas próprias músicas, não tem música, né? Mano, vou sair. Mas é. Eu vou continuar sempre com o rap zoeira também, mano, nego. Tá aí. JJ. Mano, rap zoeira. Só você escrever qualquer bosta, tá ligado? Escreve qualquer bosta que sai, mano. Rap zoeira. Rap junta, mano. A realidade quando eu tô. Não ajudou, né? Vai ter, pô. Gente, se eu parar aqui pra reagir, tá ligado? Não vou pensar nada com esse vídeo. Essa live é mais pra reagir, 11 horas, tá ligado? Porque a gente conseguiu ficar vendo pra reagir rap por muito tempo. Tem uma pergunta com sentido aqui, agora pergunta com sentido ali. Eu não vi, mas. No PC, é verdadeira da outra, eu vejo ter esse dado, brabo. Tem alguém que botou sozinho, cara, mas eu não vi aqui. Eu vou sozinho sim, cara. Juiu, olá, oi, Juiu. Olá, oi. Perdão, tá vendo duas páginas, mano? Site é bom, mas ele tava, tá ligado? Eu vou ver o que tá travando, o site é ótimo. Já que eu já pensei em fazer um do lado para os meus inscritos, não, porque, cara, lá eu tenho uma área de inscritos, gente. Só que meu número, ele acabou vazando, demais, mano. Tá ligado? Acho que tava na menção, sabe, mano? Muita mesmo. Eu não consegui avisar. Aí eu tô de membros no caso, que é outro grupo de membros, eu vou até virar isso. Porque não dá aqui mais, não. Eu vou outro grupo de membros no caso. Já mudança. Eu tô vendo o vídeo, mas eu tô fazendo. E sai coisa, mano. Mano. Um site tá lá, mano. Caralho. Mas a da torcida. Já quero saber, tipo, mano, vocês pensam que só tem um rap zoeira? Fazer qualquer coisa, mas vamos lá. Pera aí, né? Opa, né? Mas vamos lá, gente. Vamos pro rap zoeira. O que eu vou falar? O que eu vou falar no rap zoeira da foice do Ridão, por exemplo, entendeu? Tipo, tudo bem, mano. O que você vai falar no rap do pra gato? Pode deixar, tá ligado? De forma engraçada. O L me ligando, mano. Se vai aqui, mano. Fala, velho. Fala, velho.
Mano, esse tá ouvindo lá, sério. Esse ligou de São Paulo, Wesley. Por que tu não ligou pelo WhatsApp? O cara acha que a gente vai me ligar, mano. De São Paulo pro Rio, cara. Pelo amor de Deus, mano. Fala o que você quer. Fala aí, o que você tá pensando. Divulgar o Twitter? Eu vou divulgar. Ah, está querendo divulgar no Twitter, está? Ah, já vai botar a garota aqui, como falou. Te amo, amor. Amo muito obrigado. Gente, vou botar uma garota que tá necessitada de um namorado, mano. É uma garota tipo bonita, só que ela tá necessitada de um namorado, tá? Então, vou botar o 7 hits, você postou 7 hits, mano, e vou botar o Twitter dela aqui. Aí você chega aqui na dela, você pode chamar na DM, aí todo mundo, e pode pegar ela. Mas ela fica puta, né? Essa não, peraí. É que você já tá na DM dela. A DM vai falar, você fala, não pode chamar, ela tá precisando de muito namorado. Você aceita aqui, ó. Essa garota, eu vou mandar aqui. Ele tá sabendo. Essa garota aqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui, ó. Gente, vocês podem chamar aí, tranquilo. Que ela tá precisando de namorado, gente. Então, mais um pouquinho, eu gosto de dar essa foi melhor. Se for melhor, melhor ainda, mano. É, então é isso. Pra vocês verem. Gostou, Ed? Gostou? Cadê tem uma doação de R$1 aqui? Super chique, cara, super chique. Mano, não que ver todas as doações assim, cara. Não tem coisa boa, não. Nossa, fazer tudo ao mesmo tempo. Ela sabe pro vídeo e passava o vídeo chupando, ele chupa muito. Pera, não, tá com o quê? Não, eu não, eu sou amigo dela. Não, eu não, sou amigo dela. Não tô precisando nada. Vamos, se quiser, vocês podem mandar mensagem, chamar lá na DM, que tá pronto pra negócio, gente. Salve. Mano, como muito troll, os caras começaram a tirar print, velho. Na moral, que bicho feio, pois é, mano. Bakugão, dá uma cidade, Bakugão, não, tá? E aí, mano, curto as músicas, mano. Mano, agradecido, cara, na moral mesmo. Gente, muito obrigado a cada ano, cara. Pô, de grande ajuda, mano, sinceramente. Mano, os caras é muito troll, mano, tá brincando, mano. Mais uma pergunta séria. Poderia traduzir isso? Algo me não deveria traduzir isso, mano. Realmente, cara. Algo me não deveria traduzir isso. Então, se quem fala poderia traduzir, mano, porque eu não vou traduzir. Vai rolar. Sugada vai rolar. O que é sugada, mano? Agora o negócio aqui no YouTube, mano. Mano, eu quero algo de vídeo contando, tá ligado? Não tem como, não. A gente tá acessando um inscrito, mano. Olha isso aqui, mano. A assédio. O Grêmio, não, é isso, gente. Cara, tem Grêmio. Já assistiu o Liga, eu recomendo demais. Já assistiu o Liga, cara, pode ser a gente na live. Muito obrigado a todo mundo que virou membro, todo mundo que virou, mano. Na moral, pra caralho, mano. Já assistiu o Liga, eu recomendo demais, já assisti sim. Tô acompanhando a terceira temporada. Tu é gay, não, sou gay, mano. Cara, eu vou ficar assim, porque assim você só vê minha parte de cima aqui da minha cara, você não vem aqui a parte de cima. Só que ângulo, tá ligado? Tem esse cara, tipo assim, ó. Nossa, cara, que moleque lixo. Mas fica assim, ó. Eu me vejo mais Mac, tá ligado? Continua feio, mas mais Mac. Só fica assim, ó. Nossa, cara horrível, tá ligado? Tipo, agora fica assim, ó. Tá vendo? O que aconteceu com o anime, eu sei, tá ligado? Da anime 3 anos já. A gente acabou, provavelmente, mano. Já é o super-herói da Z, da coisa do Ridan. Gente, que eu vou falar sobre Ridan, cara, não é nada engraçado, tem que entender. Mas filha, tem que chamar o dele. Mano, os caras é muito legal. Tem seu celular, tá? Isso aí, essa é só como fazer, tá ligado? Eu quero Batman. Mano. Assim que de novo, assim que de novo. Assim que de novo. Tá tem um mano. Qual que mais? Eu tô usando mais microfone. Mais ou menos 800. Eu vou comprar outro muito bem, mano. Eu sou a foice e vou te contar. Que uma super foice eu vou me tornar. Vou surpreender o mundo todo, vou reinar. E com essa lenda das foices eu vou me tornar. Ele me tornar. Eu entendi a ideia dele. Mas vocês estão entendendo, se eu fazer isso, a foice não vai ficar muito difícil, uma questão de tipo, ele me tornar, tá ligado? Ele botar mais nossa, eu vou me tornar. Eu do leite não disso. Eu quero que algo diferente, vai fazer uma mano, tipo. Vai ficar diferente, tá ligado? Não, mas eu vocês estão chegando tipo, que esconderido, eu não perguntei isso. Eu só você vai botar aí. Ah, não vai vai, vai. Não é pediu rap, mas. Ninguém sente. Qual programa você usa? Usa o ar, mano. Pra gravar. Vamos lá, aqui. Eu vou tentar não traduzindo. Isso aqui, tá? Cara, porque, tipo, mano. É porque o jeito faz todo mundo, tá ligado? Mas eu vou tentar traduzir, não, tá aqui pra tentar traduzir. Pra você entender. Mas é tipo, faz tempo que eu estudo, tá ligado? É enganar tem que também, vamos traduzir, candy. Eu tô entendendo. Esse aqui é um A, esse aqui é um A, esse aqui é um Co, esse aqui é um X, esse aqui é X, esse aqui é um T, tipo assim. Não, tá ligado? Mas faz tempo que eu estudo do França. O próprio que vai fazer o Naco, matou o gato do ouvido. O bicho matou o Naco, isso aí. Já que matou o bicho, sério, gente? Não importa. Eu não tinha também. É porque ele acha que é complicado, porque fica lá, não fica bonitinho, tá? Agora eu fico sozinho mesmo. Não fica bonitinho, cara, fica bonitinho, vai ficar ativo, velho. Isso aqui, filho. É da meu caralho, mano. Ô, porra. Vai, vai. Bravo, mano. Vai, vai. Fica, né? Já tem tudo. O que saiu, tamo junto. Christian Ian, valeu, mano, obrigado por você. Seja o cara procurando, por favor. Minha colega viva? Não, eu não vejo porque senão não pega, né? Já trabalho legal. Mas essa aí eu tava cobrando muito no Instagram, mano. Boa noite, não, alô, você volta, então. Lembra que eu aí? Eu quero fazer aqui, eu não nem por ser bem gravado. Minha colega já chegou hoje, já bom. Eu já isso aqui, mas, mano. Se joga alguma coisa, eu jogo, você tá sempre pra jogar. Tem um jogo, mano. Não, jogo lá, eu jogo. Arrumar empate, só jogar empate. Achei vale então, esse sim aqui, vai jogar. Calma. Calma, sabe? Tem rap tudo, tranquilo. Eu tô casando uma react, não se volta, fica travada. Não fica ligado, então, react, mano. Lucimara Vicentini, rap do cara do Bomba PT, também. Acho que, tipo, eu não quero falar todas as ideias agora. Eu não quero falar todas as ideias agora. Eu não quero fazer as minhas ideias agora, porque senão não vai ter nada, né? É que eu muita atividade, jogar muito mesmo. Aí eu vou achar fazer, tudo que eu fazer, mais essa ficha,
Você vai pra você, então lá está. Não é o limite, mano. Vai dar o limite, mano. Porra, pronto demais, mano. Aqui é que é o limite, mano. E aqui que é essa minha, não. Tu pode já não pode. Aí já deu melhor, cara. Leva, ideia. Cara, essa oportunidade que eu tenho ideia, ficar mexendo lá, mas eu vou falar pra ela. Aí quando fazendo lá só peneira. Elogio você, ele, cara, não sei mesmo, mano. Eu vou dizer. Elogio você, ele, cara, olha só, eu vendo pegadinha, mano. Essa semana só mas vamos lá, subir. Tá vamos ver o que significa. Mano, acho que muito de vocês, tá? Não sei isso, mano. Gente, eu fazer extra, tá vendo? Olha os vídeos do Magazine pra agora, não tá gado, não tá bugado. Porque é bugado. Então, você igual ao normal. Ah, o álbum é o vídeo que buga. Mas olha no celular. Tem que ir lá, vamos ver se alguém tá bugando o vídeo. E aí, buga também? Mano, engraçado. Cara, eu vou ter que lá, mano. Mano, engraçado é estranho, mas, mano. Tá vendo? Buga, tá ligado? Deixa eu fazer. Eu não consigo reagir, mano. Ah, o vídeo só, né? Mano, minha favorito no favorito do novinho. É o Jab, mano. Antigamente, Ali. Eu parei de jogar de Akali. Por quê, né? Não sei, mano. Então, agora minha favorita no momento é Evelyn. Mas eu não jogo mais direto, mano. Meio que enjoei. Porque eles nerfaram a Akali, para jogar Akali legal. Vai ser o Biacoran. Ah, Evelyn. No novo canal, hoje a gente pegou mesmo. Não dá pra ser mesmo. Não chega a estar com o vídeo tava no meu, não. Você tá no meu, não. Ele jogou, tá ligado? Viva, ver? Real, então ok, vamos ver com o negócio mesmo. Ai, foi essa! Foi essa! Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Caralho! Caralho, você viu gol, mano? A gente tá com o Instagram de novo. Ah, mas queria tomar de cara. Tô com o bagulho bem, mano. Tô com fome também, cara. Acho que é ruim. Porque eu dois vídeos iguais, mas assim, com o vídeo lá. Eu abri o celular, mano. Posso mais eu vejo se tu vai ser live, não tá gravando. Aí ele meu cara já disse, não. Já assistiu corrida? Não, nunca assisti. Já viu o de Maria. Uma salve. Não vi lá. Dá boninho de confiança, gente. Os caras serem expulsos aqui. Onde tá o celular? Tá aqui, ó. É do Borderlands Clash, cara. Eu queria. Você viu que bugou, mas já fez de novo sabendo, mano. Quantos anos tem? 22. Na Chag? Ah, de Danganronga? Ai, ai. Oi, tá. Oi, tá. Você não tava querendo namorar? Você falou pra ela naquele dia? Falou que tava querendo gadar? É, agora não, agora você arranjou alguém, mano. Você tava querendo. Então, gente, quem for carioca. Então, gente, quem for carioca, bota aí, pode botar, mano. Vai tomar no cu, deixa eu fazer live aqui. Era isso que você queria falar comigo? A Letícia chamou de perfeita, a Letícia. Linda, perfeita, ela também muito. Eu falo duas coisas, ó. Essa menina nessa live foi muito observação na sua live. E eu te amo, tá? Também te amo, beijo, beijo. Já ficou com vergonha, já ficou com vergonha de ver. Pesquisa. E hoje eu vou procurar, Cara, mano. Da hora, imagem, né? Meu rap, tipo, precisa ver, cara, vai dar, gente. Eu queria ver, mas vai bugar, tá ligado? Vai ter respondido sim. Mano, tô muito live, eu tô cansado, mano. Já assistiu One Piece? Rodrigo, já assistiu One Piece sim, mano. Parei o arco de Big Mom, mano. Do arco do Angelão, tem que voltar a ver. Tô cansado disso aqui, mano. Mensagem. Eu vou conversar com vocês um pouco mais disso aqui, ó. Tô muito cansado, cara. Hoje eu dormi muito praticamente, mano. Hoje eu fui economia, ó. Tinha uma semana, papo uma semana, mano. Você gostou de idade? Não gostei muito de você, mano. Acho que não. Achei que sentido, mas não muito. Olha o Twitter dela aí, divulgando. Esse aí. Eu vou fazer já mediano. Tô muito cansado, né? Tem ideia, tá? Tô muito cansado. Acordei agora há pouco, tá ligado? Aí eu prometi fazer vídeo pra ela, tá ligado? E eu tô aqui, mano. Mas cansado, tá? É porque eu tô, tipo, vendo todo dia, tá ligado? Eu fico conversando, assistindo anime. Eu fico escrevendo, gravando, tá ligado? Tipo, eu já quase fazendo, tipo, diário, já quase a mesma coisa. Tipo, com dia, mas, tipo, mano, eu tô bem, tá ligado? Eu posso simplesmente, não posso simplesmente, tipo, aproveitar, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tô muito parado. Então, eu tenho que aproveitar, mano. Não posso simplesmente, por semana, não. Tem que aproveitar os vídeos, tá inscrito. E pegar os amigos, cara. Era pra ter, vai.
Na raia, nossa, eu ele é bonito, tá muito gigante, Danilo, meu Deus, eu vou acreditar isso aí, mano. E agora é foda, gente. Já assisti live igual a já, mano. Eu assisti. É uma linha, tem uma linha, mano. Ela não fosse pra vida de nada, mano. Nada. Antes já não fazer nada, mano. Mas se eu nunca tivesse tentado por YouTube, talvez faça alguma coisa hoje, tá ligado? O problema foi quando eu entrei. Então, tipo, não fiz nada. Só trabalhei, não fiz nada, mano. Ela é feia, menina, meio, mano. Olha pro lado, você é engraçado. Mas eu falar, eu tô, tipo, acabado, tá ligado? Acabado de cansar de trabalhar, mano. Só pelo fato de você não dormir direito, você já fica, tipo, acabado, mano. A não ser que você seja uma pessoa muito bonita, mano. Você não dormir, tipo, não, cara. Não sai nem dormir, mano. Imagina, eu já tô com 10 não dá. Já tá chegando, eu vou assistir, né? Mas é pra fazer maluco, eu acho. Daria. Mas, cara, mano, tomara, mano. Eu não tô deixando crescer, tá pequenininha. Mas se eu já crescer, eu vou lá pra novembro ou dezembro, já tá fazendo. Não sei, depois. Se a gente fazer revisões de outros animes, eu, mano, já tô certificado de revisoeira, mano. Ok. Ah, bem, bem. Aqui. Ah, olha aqui. Eu tô mano, eu tô assim, eu tô vendo público, eu tô no momento, cara. Eu posso mesmo que eu cometi há tipo 3 anos atrás, gente. Eu não posso dar meu bagulho que eu cometi 3 anos atrás. Eu quero aproveitar o bagulho, tá ligado? Opa, você tem que me cuidar, gente. Tá bom, tá. Então, tipo, eu fiz para as lives, eu já meio, mas quando eu fiz, tipo, uma sequência de Naruto, tá ligado? Porque eu não tá ligado? Aí eu falei, tipo, fiz uma mudei, aí Naruto, aí eu já mudei, tá ligado? Um pouco, eu já vi um pouquinho, cara, legal, você vê a diferença. Olha Naruto, cara, tá ligado? Então, tem que aproveitar. Aí aqui tem anime também, tipo, eu bastante gente. A galera tá citando bastante, não só de Naruto, isso. Aí parede, leite, depois, aí tem a galera que explodiu, isso aqui explodiu. Aí veio os tipos, tá todas as lives, aí voltou aqui com esse meio, não foi Naruto, é Naruto, mas, tipo, né? Mas, tipo, esse meio, tipo, eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi há muito tempo atrás, gente, tá ligado? Há muito tempo atrás, eu tava, tipo, subindo muito rápido, eu queria fazer o que eu queria, sendo que eu poderia fazer o que dava views, hoje em dia eu tava ganhando, mas não, tá ligado? Foi isso que eu fiz. E eu falei, mano, não cometo o mesmo erro, eu vou aproveitar. Eu sei que muita gente que é de outros animes vai ter, mas eu tenho que ser meu canal. Quando eu crescer, vai ter outros aí, mano. No momento, tipo, eu tô com o grande, mano. Eu tinha um dia atrás, tá ligado? Eu tenho um público, tipo, mano, não ia imaginar ter isso na minha vida. Mas, tem que aproveitar esses momentos, tá ligado? Não pode deixar escapar, mano. Mas eu vou dar uma diversificada assim. Tanto que eu meto um rap sério, olha aqui. O próximo rap sério vai ser do. Eu fiz um rap do Antigamente, mano, os nomes, então tá fazendo nomes de personagens masculinos, tipo Killua, Naruto, Sasuke, essas paradas. Eu tô, mano, rap exige muito mais criatividade. Exige muito mais criatividade, tá ligado? Eu, tipo, mano, faz um rap da Testa Sakura, ó, tá pedindo, mas tá sabendo bem. Ó, que se ele pesquisa, ó, rap da Testa Sakura aqui no canal e achar, ó. Ó, gente, quando vocês for pedir rap, vocês pesquisam primeiro, ó. Vou colocar só isso aqui, Sakura. Ó, aqui, ele acha, se liga, anos atrás. Tá vendo? Não pesquisa. Aqui já tem. Byakuran, quem? Você vai dizer, sou, mano. Isaac pode ter, Isaac, é da Xuxumai, de Juraja, né? Só que no momento, mano, tem que aproveitar chutar. Mas vai ter, gente, relaxa. Porque esse, opa, membro novo? New DS. Muito obrigado, então, New DS. Não te vi esse vídeo. Muito obrigado, mano. Cara, já joguei minha. Eu vou fechar lá minha noite, tá, gente? Então, que você tiver curiosidade, vocês podem perguntar, mano. Cadê a placa? Eu já vou levar um. Aqui, ó. Aqui, a plaquinha. Ó, a plaquinha aqui, ó. Você achou, mano? Você achou do YouTube que você? Passou um pouco de viagem, mas. Tá, vou sua. Byakuran, eu vou preparar o meu jogo pra mim, mano. Eu tô na larica mesmo, ó. Porra. Gente, eu vou fechar a live meia-noite, tá? Então, bastante live, bastante gente assistindo. Vou fechar meia-noite, tá? Vai fazer uma hora e meia de live. Então, se vocês tiverem. É, continuar curtindo sempre de rap. Senão, não, você vai ter tudo. Gente, fala de rap, zoeira, parabéns, parabéns. Muito obrigado, senhor. Ela tá bonita, né? Lindo, isso é maravilhoso, mano. Mulher bonita, gente, porra. Gente, quando mulher bonita, de bonito, ó, vestido de foda, tá ligado? Falsidade. Dois. O objetivo atualmente, Byakuran, atualmente é, tipo... Mano, meu objetivo... Posso fazer, mano? Meu objetivo é viver, mano. Eu quero pegar os carros hoje também. Eu vou... Ei, mano. Tem quanto de like, mano? Não sei, tem quantos. Hoje deu bastante gente, mano. Caralho, 1.600, caralho, não vi isso no like não, mano. Olha que eu pedi. Mas no Bizuchi não vai ter. Você tem um like? Eu já vi, mano. É a 05. Salve, vem, canal, pra você, menino. Lembra de mim? Johnny lembra de mim, mas vou colocar no Facebook, sobre o meu canal. Imensamente grato, valeu por existir, mano. Ah, você é o cara que tava desmotivado, que... Falei que pá, não sei, não sei. Eu sou filho, ó, eu sou filho da luta. Minato, Itachi, Hidan. Hidan. Não tem, eu achava. Sei lá, mas, mano. Naruto também. Mas não revela todas as lutas que você já mandou no Lula, mano. Não revela por frente, pra frente. Revela eu revela, mano. Casual. É resistência? Não, na verdade não é significado. Mas o segundo canal, o segundo canal, ele é aniversário de um que eu gosto de chamar de outro. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu gosto muito da cidade, ó. Manda salve, seu lindo, salve, salve. Eu falei que são aí, eu pretendo, né? É o do caos, mano, quem ganha. Salve, só tem mais cedo, cara, vou pegar uns noite, entendeu? Então, fechar uma noite, eu tô cansado. Eu quero comer, cara. Eu quero comer. É chato, mas vocês já vão. Oi, deixa de like, tá, mano? Acho que não vai deixar, mano. Toda vez que eu também, deixa de like, não vai deixar. É do canal, mano. Não, mano. Eu já vi que eu fiz uma crítica. Eu tenho uma chance uma outra, eu queria. Posso ser um rap? Cara, meu rap é só brabo, não sei, não sei. Só brabo pra mim, eu tô chateado. Mas se tiver só errado, todas as aí, só que ele. Só que ele não é filho. Depois eu brabo aqui, tipo. Eu não sei se é o próximo aqui, tipo. O rap da Bangkok, o Naruto trocando. Mas se o primeiro rap zoe a Pidge, vai entrar pra Rita Seixuan. Deixa eu ver se tá aqui. O rap na minha, tá no Yusha, também. Eu tenho esses três escritos, tá ligado? É bizarro.
Gente, não fala você, nem pode ser feio, mano. Você tem que ser gente boa. Se a pessoa tá com você pela sua beleza, gente, tipo, não tem que agradar, não tem por que você ficar, porra. Não tem por que você ficar triste com essa atrás dessa pessoa, mano. Todo mundo tem beleza, mano. Por exemplo, a gente tá, mano. A gente tá só com gosta de ficar feio. Não quer uma boa pessoa, mano. Ela zero tipo a plaquinha? Não, a zero tipo acho que ficaria feliz pra mim pela plaquinha, mano. Rap do Saitama, esse Jefferson só no canal 2, tá, gente? 4 minutos de live. E a você gostou de Bunny Girl? Eu gostei sim, mano. Gosto muito de Bunny Girl. Parece um gosto. Cadê? A gente tá tendo um gosto aí. Não, a gente tá com clarinha. A gente tá além da beleza da pessoa, mano. Mas por isso que vocês não têm namorado, seus bobão. Se chegar na vida das pessoas, vocês vão morrer virgem. Legal, cara. Gente, eu nem mudei o Discord aí, né? Mas vai pro cabelo